Deus guia o seu povo, Deus direciona o seu povo, Deus protege o seu povo, Deus abençoa o seu povo. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui, 1 Samuel 23. Davi está fugindo de Saul. E Davi ouve a notícia de que Keila, uma cidade em Israel, estava sendo atacada. Aí ele consulta a Deus duas vezes. Devemos ir até Keila? E o que a gente vê aqui na história de 1 Samuel 23, e durante todo o livro, é como que Deus protege Davi, é como Deus guarda Davi, como Deus livra Davi. Por exemplo, a gente lê em 1 Samuel 18, e Davi ia onde quer que Saul o enviasse, e era sempre bem sucedido. Tudo que ele fazia. Qual era a explicação? O Senhor era com Davi. Isso era tão notório que diz o texto que diante das vitórias de Davi, até Saul notou que Davi estava debaixo da bênção de Deus. Viu então Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. A gente lê 1 Samuel 23:14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas mãos. 5 vezes a gente lê aqui no texto Deus falando que deu o livramento, o autor falando que Deus fez com que Davi escapasse. 5 vezes ele usa esse termo. Deus lhe deu escape, de várias maneiras. Várias maneiras. Uma maneira foi através de pessoas. É o que Deus faz. Você está buscando direção, como que Deus me direciona, como que Deus nos ajuda? Através de pessoas. Ele fez isso através de Jonatas e de Mical, que era sua esposa. Jonatas, filho de Saul, e Mical, filha de Saul. Mas por meio deles, Deus os livrou. Um dia, Jonatas falou, olha, deixa eu falar com meu pai, eu vou sentir o clima. E aí eu vou dizer, você fique aí, não vá à festa. Então eu vou sentir o clima para te dizer se meu pai quer te matar ou não. E Jonatas viu, meu pai quer te matar, vai embora, fuja. E graças a Jonatas, Davi conseguiu fugir. E graças também à sua esposa Mical. Ela falou para Davi e ajudou Davi a fugir. Ou fugir de seu próprio pai. Deus, ele proveu tudo para Davi. Aqui nesse contexto, Abiatar, que era um sacerdote, ele fugiu, porque Saul havia matado todos os outros sacerdotes, e ele foi o único que fugiu, e ele fugiu com a estola sacerdotal. A estola sacerdotal era o meio pelo qual Deus falava com o povo naquela época. Ela tinha lá o Urim e o Tumim. E o que tudo indica era o seguinte, o Urim era sim, e o Tumim era não, e alguma coisa assim, ou vice-versa, né? E assim Deus falava com o povo. O sacerdote que fugiu foi até Davi, e ele foi com o quê? Com a estola sacerdotal, que era aquilo, que era o meio pelo qual Deus falava com o seu povo. O texto diz no verso 16 que Jonatas fortaleceu Davi. Então olha como que Deus guarda o seu povo. Ele colocou pessoas como Jonatas, como o sacerdote, que falava, que era a voz de Deus. E o mais interessante disso tudo, no verso 22, o texto diz assim, que alguns homens estavam querendo entregar Davi para Saul. E aí Saul falou assim, ele é muito astuto, ele escapa sempre. Olha como que é a visão de Saul. Ele escapa sempre porque ele é esperto. Não, o texto diz, Saul buscava todos os dias, Deus, porém, não o entregou nas mãos. Não é que Davi era muito esperto, é que Deus o livrava. É isso que eu e você devemos entender. Você fica pensando muitas vezes que é a sua força, que é a sua inteligência, eu que sou astuto. Não é. Você fica ansioso muitas vezes por conta disso, porque você fala, mas eu não sou inteligente o bastante para me livrar dessa situação difícil. Mas e daí? Davi também não era, ninguém é. Ninguém é. Mas Deus guiava Davi. Deus conduzia Davi. Portanto, eu e você devemos nos lembrar de andar pela fé. Pastor, o tema dessa semana então é como Deus nos guia, não é? Como? Quando você tem fé. Ah, pastor, eu queria uma regra mais fácil aí do tipo, se chover. Não, não tem. Eu não tenho. É a fé. Quando você tem um coração cheio de fé, de alguma maneira Deus te protege, Deus te guia. Ele envia um Jonatas, ele envia um sacerdote. Alguma coisa ele vai fazer. Você tem que ter fé. Sempre que você duvida, sempre que eu duvido, eu me vejo mal, você se vê mal, angustiado, com medo, porque você está duvidando. Lembra daquela história famosa? A história do homem, né? Ele fala para Deus assim, Senhor, me segura. Ele ia pular de um lugar alto. E aí Deus fala, pode pular. Senhor, mas eu não estou vendo a sua mão. Não, pode pular. Senhor, não estou vendo a sua mão. Pule. Pule. Aí a minha mão vai aparecer. É basicamente assim. A gente quer primeiro ver as coisas se ajeitando para crer. Não, não funciona assim.
Você crê. Aí Deus ajeita as coisas. Várias vezes eu tô orando por alguma coisa e eu, assim, não tem como. Eu falei, como que Deus vai falar comigo nisso aqui? Como que eu vou saber que caminho que eu vou tomar? E aí eu só me lembro de fechar os olhos e falar, o Senhor vai dar um jeito. O Senhor vai falar comigo. Eu hoje não tenho o privilégio da estola, mas nós temos o Espírito Santo e temos a sua palavra e temos os irmãos que Deus usa, como usou com Davi ali, Jonatas, Abiatar. Eu fecho os olhos e falo, Deus vai me guiar, Ele vai me mostrar o caminho de alguma maneira. Ele vai me dar direção. Ele vai me dar direção. E agora que eu estou aqui meio na escuridão, não tem problema também. Se Ele ainda não me deu direção, ou porque eu estou em pecado, ou porque eu posso caminhar no escuro agora. É o que eu tento sempre fazer. E aí a gente anda em paz. Aí a gente anda em paz. Como Deus nos dirige então? Fé. É assim que Deus te dirige. Creia. Ore e creia. Consulte a Deus. E espere a resposta. Ele vai responder. Porque ele diz, se os pais que são maus ouvem seus filhos, quanto mais eu ouço o meu povo. Eu ouço os meus filhos. Ele te ouve, sim. Ele só não ouve quando a gente está em pecado, mas isso aí é tema dos meus próximos devocionais aí de amanhã e depois. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. E Pai, pedimos, ajude-nos, acrescenta-nos a fé, para que possamos, como Abraão, caminhar no escuro muitas vezes. O Senhor tirou Abraão dizendo, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi, na escuridão total, confiando que o Senhor o guiaria. Nós também confiamos que o Senhor vai nos guiar. O Senhor vai nos dar a direção do que devemos fazer. Muitas vezes não sabemos e parece que não há uma maneira de o Senhor se revelar a nós, mas nós cremos, o Senhor vai se revelar a nós. Davi consultou a ti e o Senhor respondeu. E a tua promessa é, pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Essa é a promessa do Senhor. Que quando a gente busca, a gente bate, o Senhor abre a porta, o Senhor fala, o Senhor responde. Nós cremos nisso. O Senhor vai nos guiar sempre, porque o Senhor é fiel ao seu povo. Nós somos o teu povo, somos os teus filhos, que fomos redimidos pelo sangue do Senhor. E por isso estamos aqui, ousadamente orando. Guie-nos, abençoe nossa jornada. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus guie vocês, que Deus abençoe vocês em mais um dia. Tchau, até a próxima.